Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, os meus queridos e amados irmãos que já nos acompanham nessa noite, aos irmãos da Assembleia de Deus, blindados no Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus. Estamos aqui na Assembleia de Deus, blindados no Senhor, localizado na Avenida Nazaré, número 177, esquina da Travessa Doutor Moraes, cujo pastor Zildomar Campeiro. Nós queremos agradecer a ele por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui toda terça-feira para trazer assuntos importantes que servem para o nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual. É muito importante nós sempre estarmos na casa de Deus, estudando a Bíblia, aprendendo coisas maravilhosas e assuntos que muitas das vezes se tornam problemas que precisam ser solucionados. E eu quero agradecer a alguns irmãos que nos procuraram e sugeriram temas para que a gente pudesse trazer aqui toda terça-feira. Nós já estudamos aqui a respeito da escatologia bíblica, aprendemos sobre o arrebatamento da igreja até o juízo final, até os novos céus e a nova terra. Já falamos de dízimos e ofertas, e agora nós vamos entrar em uma série de estudos que nós vamos estar trazendo aqui cada vez mais. E se você tem alguma sugestão, alguma ideia, alguma dúvida que você queira saber, perguntar, você não precisa nem se identificar, você pode aí solicitar que a gente possa buscar. E nós tivemos aí alguns irmãos que nos procuraram e sugeriram esse tema, talvez por alguma dúvida, né? E nós vamos tentar nessa noite aqui esclarecer. E aí eu coloco aqui para mim e para você. Você pergunta aquilo que você quiser e eu respondo se puder. Amém? E a gente vai buscar recursos. Hoje nós temos muitos recursos na internet. A gente vai perguntando para um, perguntando para outro, até a gente montar aqui um estudo, um esboço para esclarecer essas dúvidas. Amém? Então, seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo. Comente aí, faça as suas perguntas que a gente vai respondendo. Deixe o seu e-mail aí para que a gente possa enviar para você também esses estudos e outros mais. Acompanhe a página da Assembleia de Deus Blindados no Senhor, que lá você pode assistir os cultos, os estudos, a escola bíblica dominical, coisas maravilhosas que estão à sua disposição. De repente, em virtude desta crise, você não tem a possibilidade de estar aqui presente nos cultos, você pode acompanhar aí através da página da igreja, amém? Então que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Quero convidar você a orar comigo, pedindo que Deus venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender aquilo que vai ser ministrado aqui nesse lugar. Pai poderoso e eterno, te louvamos, Senhor, por este momento especial de estarmos aqui na tua casa. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que interpreta as Escrituras Sagradas, nós convidamos para estar presente nesse lugar, para iluminar a nossa mente, o coração daquele que vai receber essa palavra nessa noite, para que as dúvidas sejam esclarecidas, as perguntas sejam respondidas e o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado para todo sempre. Senhor, repreende do nosso derredor todos os males, repreende da casa deste irmão, desta irmã, desta pessoa que nos assiste, Senhor, todo mal, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado nesta casa, nesta família, em o nome de Jesus, amém e amém. Então nós temos aqui um tema muito maravilhoso que nós vamos aqui estudar, esclarecer, aprender, aonde nós vamos estar falando. O tema desta série de estudos que nós vamos estar ministrando é: pode ou não pode? Talvez você já se fez essa pergunta, né? Será que eu posso fazer tal coisa? Será que não vai ser pecado? Porque muitos de nós fomos criados e educados nas igrejas de forma que, vamos dizer assim, muitas pessoas sofreram grandes pressões religiosas, pressões doutrinárias. A igreja, ela é composta de doutrinas, aonde os seus fiéis devem seguir
para que eles possam viver bem, porque as doutrinas, elas são bíblicas, porém, existem os costumes, e esses costumes que muitas das vezes, eles são mal interpretados e acabam fazendo as pessoas cometerem erros, né? São forçadas a caminhar por um caminho que muitas das vezes é sem volta. Então, nós vamos neste momento, nesta noite, estar estudando aqui um tema muito legal, se pode ou não pode. Nós vamos estar falando aqui sobre tatuagens, né? Sobre brincos e sobre piercings, né? Talvez existem pessoas aí, algumas delas nos procuraram para tentar esclarecer, e eles pediram que a gente pudesse trazer aqui esse estudo. Inclusive hoje, eu estava conversando com algumas pessoas, até cristãs, pastoras, e uma pastora conversando comigo, ela disse: mas pastor, eu já fiz uma tatuagem, e agora? Será que eu estou em pecado? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Ai, será que eu tenho que fazer agora? Nós vamos esclarecer aqui muitas coisas, né? Muitas coisas que às vezes estão aí na mente das pessoas e elas precisam entender. Então, o primeiro delas que nós vamos estar falando aqui é a tatuagem. Será que eu posso fazer uma tatuagem? Você já se perguntou isso? A gente vê aí muitas pessoas com diversos tipos de tatuagem. Algumas pessoas colocam um versículo da Bíblia, outras pessoas colocam um coração, Jesus escrito dentro desse coração, às vezes inglês, francês, espanhol, português, né, em diversas línguas. Outros mandam fazer aqui nas costas uma tatuagem escrita Jesus Cristo, Jesus te ama. Outras pessoas colocam algumas imagens, né? É o pai, a mãe, os filhos, o cachorrinho, e aí muita coisa as pessoas vão fazendo, né? E muitas das vezes não sabem se está certo ou se está errado. Então, o primeiro tópico desse nosso estudo é: posso ou não posso fazer uma tatuagem, tá? Então veja só, o crente pode fazer uma tatuagem? Essa é a nossa primeira pergunta. E aí a gente entra no assunto: quando é que fazer uma tatuagem é pecado? Tá? Quando é que fazer uma tatuagem é pecado? Quando o motivo para fazer essa tatuagem é errado, né? Como é que eu vou saber? Quando o motivo, por que eu estou fazendo essa tatuagem? Por que eu senti essa vontade? De onde foi que surgiu esse desejo? Aí muitos meninos chegavam em casa, né? Às vezes naquela época pegavam aquele chiclete, né? Que vinha ali um adesivo, molhava, botava assim no braço. Quando chegava em casa, a mãe, o pai já chamava atenção, principalmente se fosse um cristão, né? Fosse crente. Ele já chegava: menino, que é isso aí? Porque negócio de tatuagem é de malandro, negócio de tatuagem é do mundo. Aí as pessoas, né, e às vezes era uma simples brincadeira, que de repente essa brincadeira poderia levar a algo mais sério, né? E aconteceu naquela época muitas coisas sérias, de crianças se tornarem alérgicas àquele produto, e aí gerava consequências, né? Então, quando é que fazer uma tatuagem é pecado? Quando o motivo para fazê-la é errado. E aí eu trago aqui uma réplica disso que nós falamos. Veja só, fazer ou não fazer uma tatuagem é uma decisão que cada crente, vamos falar aqui para os crentes, tá bom? Fazer ou não fazer uma tatuagem é uma decisão que cada crente deve tomar, de acordo com a sua própria consciência, pedindo sabedoria para Deus. Olha só, você é crente? Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos declarando publicamente que nós só podemos fazer as coisas que Ele permitir. Nós não podemos mais ter uma autonomia, apesar de nós termos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o seu direito de ir e vir, de fazer aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Você não se sente obrigado a uma ordem alheia. Deus lhe deu esse livre-arbítrio para você ir aonde você quiser.
entrar aonde você quer entrar, lhe deu o livre arbítrio de falar aquilo que você quer falar, porém, eu acrescento aqui, que Deus não tem responsabilidade nas consequências. Amém? Já começamos a entender aí. E precisamos entender que o amor de Deus é do tamanho da sua justiça. Então a justiça de Deus, ela é balanceada. Então muitos erros e consequências da nossa vida são culpa nossa. Não podemos de maneira nenhuma culpar a Deus pelos erros da nossa vida. E anote o que eu vou dizer para você. O fato de nós aceitarmos a Cristo como Salvador da nossa vida, não nos isenta das consequências dos nossos pecados. Então fazer uma tatuagem passa a ser pecado quando o motivo pelo qual eu estou fazendo ela é errado, né? E é um direito que eu tenho de fazer ou não fazer conforme a minha consciência. Porém, é importante pedir sabedoria para Deus. Senhor, será que eu devo fazer essa tatuagem? Será que eu estou precisando fazer essa tatuagem? E aí surge aqui uma outra pergunta. O que é que Deus tem a ver com essa decisão? O que é que Deus tem a ver? Por que eu tenho que perguntar para Deus se eu posso, se eu não posso fazer uma tatuagem? Olha só. Através do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. É uma pessoa que sonda o nosso coração, ele nos conhece de dentro para fora, ele sabe as intenções do nosso coração. Então, através dele, poderá nos auxiliar o crente na tomada dessa decisão, pelo fato de o crente ter o livre-arbítrio para decidir o que quer. Olha só, ainda que eu tenha esse livre-arbítrio, o Espírito Santo ele vai iluminar a minha mente quanto àquela decisão, se ela é certa, se ela é errada. Agora, se eu insistir em ir na contramão da vontade de Deus, aí entra uma ação permissiva de Deus. E aí depois eu não posso questionar com Deus, querer colocar Deus na parede e dizer: Senhor, tu não sabias que isso iria acontecer? Por que tu não me freou? Por que tu não me segurou? Não, foi você que escolheu, foi você que decidiu. O Espírito Santo está aí até a consumação dos séculos para iluminar, para convencer e para te dar o entendimento, mas você insistiu com aquilo. E a gente vai encontrar muitos versículos na Bíblia, histórias de grandes líderes religiosos, sacerdotes, levitas, profetas, reis, que tomaram decisões erradas, mesmo sendo avisados por Deus. Então, perderam reinos, perderam tronos, perderam riquezas, perderam até famílias, perderam ministérios, por causa de teimosia do intuito e o desejo do coração. Então, não devemos desprezar o Espírito Santo quando ele nos orienta, quando ele nos auxilia a não tomar decisão errada. Porém, vamos dizer novamente, Deus respeita as suas decisões. Amém? Uma terceira pergunta: o que é que a Bíblia fala a respeito de tatuagem? Aí eu escutei muitas pessoas hoje dizendo: não, mas a Bíblia não diz que não pode fazer tatuagem. É verdade, a Bíblia não diz que não tem que fumar, a Bíblia não diz que não pode fazer isso, aquilo e tantas coisas mais, que nós vamos falar aqui muitas coisas no decorrer dessa série de estudo. Mas o que é que a Bíblia fala a respeito de tatuagem? Olha só, o único versículo da Bíblia, não existe um texto específico com a palavra tatuagem, até porque essa palavra tatuagem, ela é uma palavra atualizada, né? Atualizada, mas isso não quer dizer que Deus deixou de orientar o seu povo. Amém? Tem muita coisa aí que nós já falamos até nos nossos estudos de terça-feira, que nós vamos estar inserindo aqui nos nossos estudos, coisas que são antibíblicas, ou seja, elas não estão na Bíblia,
né? Mas tem coisas bíblicas que estão na Bíblia e tem coisas extra-bíblicas, ou seja, que não existe na Bíblia. Então, não existe uma palavra tatuagem na Bíblia, mas existe um versículo que pode trazer entendimento quanto ao assunto. Então, o único versículo de toda a Bíblia que fala diretamente sobre a tatuagem, que pode ser aplicada a ela, está lá em Levíticos, no capítulo 19, e o versículo 28. Você pode aí anotar, abrir a sua Bíblia. Não vamos ler aqui, a Bíblia está aqui, não vamos ler por causa do nosso tempo, mas esse texto do capítulo 19, versículo 28 de Levíticos, ele está falando das pessoas que até cultuavam mortos, e por causa dos mortos, elas se cortavam e faziam marcas, manchas no seu corpo, em homenagem aos mortos. Você agora vai entender que nós falamos logo no início, que fazer uma tatuagem é pecado quando o motivo para fazê-la é errado. Então, lá já no tempo dos hebreus, né, no tempo de Moisés, e os hebreus que estavam ali, que saíram do Egito e tudo mais, Deus estava alertando a eles: não façam marcas no corpo de vocês por causa dos mortos, também não pode fazer para se vingar de alguém, porque eu sou o Senhor. Então olha só, Deus é um Deus zeloso, Ele preza pelos seus, Ele preza pelo seu corpo, pela sua mente. Ele se preocupa com o que você fala, Ele se preocupa com o que você pensa, Ele se preocupa com o que o teu coração deseja. Então quanto mais com o teu corpo físico, que esse corpo é o templo do Espírito Santo. Então anote aí Levíticos 19, 28. Então nós podemos entender através desse versículo que é pecado fazer tatuagem para cultuar mortos. Talvez você pode agora dizer: mas pastor, eu mandei gravar aqui na minha pele, em qualquer parte do meu corpo, o nome de uma pessoa que eu amo muito. Pode ser o meu pai, a minha mãe, meu filho, meu irmão, seja lá quem for. Se você fazer uma tatuagem para homenagear, para lembrar alguém que já morreu, talvez isso pode até ser forte, mexer com o sentimento de muita gente, mas se torna pecado, meu irmão. Por quê? Porque o corpo, quando ele morre, nós já estudamos isso, ele volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Ele está lá, o crente, ele está lá no paraíso, no seio de Abraão. Não há necessidade de nós cultuarmos os mortos, nem tampouco ficar chorando por eles, ainda que nós tenhamos um sentimento, mas o Espírito Consolador, ele está aí para isso. Então nós precisamos apenas glorificar a Deus. O salmista, lá no Salmo 103, ele diz: bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo, meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, o meu coração, os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, se for fazer uma tatuagem por causa dos mortos, isso aí é culto aos mortos. E alguém já fez uma pergunta para mim: pastor, eu posso ir no dia de finados, lá no cemitério, na sepultura de um parente meu, fazer o quê? Você vai derramar suas lágrimas? Você vai lembrar dos momentos perdidos? Você vai fazer alguma coisa? Você vai se machucar, você vai ferir os seus sentimentos. O espírito, a alma daquela pessoa está com Deus, não está vagando por aí. Então veja só, é pecado fazer uma tatuagem para cultuar os mortos, ou como participação em qualquer tipo de ritual pagão. Infelizmente, eu conheci igrejas que faziam campanhas nos seus cultos, a marca do sangue. Pessoas perfuravam o seu corpo, os seus dedos, e quando saía o sangue, chamavam umas pessoas e faziam um pacto de sangue, porque é o pacto que Davi fez com Jonathan. Aí misturava o sangue, meu irmão, isso aí é pecado, isso aí é extra bíblico, não existe isso na Bíblia. Pessoas estão sendo endereçadas ao inferno sem saber, mas agora você está sendo orientado pelo Espírito Santo
E nós estamos aqui para isso. A nossa finalidade é orientar e ensinar os nossos irmãos a não serem enganados, né? Então isso pode ser incluído quando o crente quer ser um seguidor de algo ou de alguém. Existem pessoas que estão dentro da igreja, aí são fascinadas por um cantor gospel, aí escolhe uma frase, né? Uma frase daquela música, aí manda tatuar no corpo. Um símbolo, é um escudo, é uma coisa parecida que ele quer defender. E hoje eu conversando com uma pessoa, ela me disse assim: pastor, eu fiz uma tatuagem. Eu disse: foi mesmo? Por que você fez essa tatuagem? Porque eu achei bonita. Olha só, eu disse para ela que eu não iria mencionar o nome dela aqui por questão de ética, mas iria utilizar o exemplo. Ela disse: eu fiz essa tatuagem porque eu achei bonita. Aí eu queria fazer uma outra tatuagem. A primeira tatuagem que eu fiz foi uma borboleta. Bonito, uma borboleta bonita. Representa a natureza. Achou bonito? Algo te condena? Não. Tua consciência está pesada? Não. Mas eu queria fazer uma outra. E eu fiz. E era Jesus, Yeshua. Mas depois eu olhei assim, eu digo: não, eu vou apagar isso aqui, eu fiz de rena. Eu vou apagar porque eu achei inconveniente. Quer dizer, eu prefiro algo que não venha representar a Deus, o que não venha glorificar a Deus, por causa que eu achei bonito, foi uma prioridade minha, um interesse próprio, mas algo que talvez poderia glorificar a Deus, eu vou tirar, eu vou separar. Uma questão pessoal, uma questão de consciência. Mas muitas das vezes nós queremos seguir os caminhos que não levam a Deus. E a Bíblia diz que existem caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Parece que é mais fácil as pessoas saberem quem eu sou pelo meu temperamento, pela minha franqueza, pela minha realidade, do que as pessoas me conhecerem por aquilo que eu creio. Então, quando você faz uma tatuagem, se você for fazer uma tatuagem porque você quer ser um seguidor de alguém ou de algo, aí você peca. Aí você peca. Aí vem aqui uma outra pergunta dentro desse assunto: o que é que Deus pensa a respeito desse assunto? O que é que Deus pensa? Primeiro, Deus quer que cuidemos dos nossos corpos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. E nesse trimestre agora, nós vamos estar estudando na escola bíblica a carta de Paulo aos Coríntios. E você vai aprender aqui que o que Deus quer, o que Deus pensa a respeito desse assunto aí de tatuagem, é que nós cuidemos do nosso corpo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos leva a crer e nos ensinar que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Imagina você se acordar de manhã, abrir a porta da sua casa para você ir ao trabalho, você olhar a parede da sua casa toda pinchada, toda suja, toda manchada. Qual será o seu comportamento, o seu sentimento em relação a isso, né? Da mesma forma, Deus, Ele quer que nós cuidemos do nosso corpo, tá? Então nós precisamos levar em consideração que uma tatuagem, ela é uma coisa permanente. Uma casa pinchada, você vai lá, você lixa, você emassa, passa tinta e aquilo some. Agora, uma tatuagem feita no corpo, ela é para a vida toda. Então, é bom nós pensarmos bem antes de decidir fazer. Porque depois de feita, você se arrepender, você pode trazer para você doenças psicossomáticas, doenças que você vai criar na sua mente. Você vai ficar angustiado por aquilo ali, você já não vai mais usar aquela roupa que você gosta, porque você talvez fez uma tatuagem aqui no ombro, né? Ah, porque eu vi aí, virou moda agora, beijinho no ombro, aí coloca aqui, né, o desenho da boca, os lábios aqui no ombro. Só por quê? Porque uma pessoa da mídia fez, está sendo sucesso, e você quer seguir, mas agora se arrependeu, porque passou, a vaidade passa, a moda passa.
né? Quando você fez aquela tatuagem aqui no ombro ou em outra parte do seu corpo, estava no auge, estava na moda, mas agora passou. E a tatuagem ficou. Aí agora você tem que usar uma roupa que venha esconder aquela tatuagem, porque você não quer que ela apareça. Aí nós vamos fazer uma pergunta aqui, vamos colocar aqui que Deus faria essa pergunta: por que você fez, né? Então cuide do seu corpo, pense bem antes de fazer essa tatuagem. É importante que seja feito algumas perguntas antes de fazer a tatuagem, tá? Por exemplo, primeira pergunta: essa tatuagem, ela honra a Deus? Primeira pergunta. Então, se essa tatuagem, ela não honra a Deus, evite mensagens ou símbolos antibíblicos, né? Se nós tivéssemos aqui a oportunidade de expor imagens, você ia ver que tem pessoas que fazem tatuagens de mensagens ou imagens antibíblicas, que não honram a Deus, que nos colocam essas pessoas em situações críticas, constrangedoras, e que às vezes traz arrependimento, não é verdade? Então, antes de você fazer uma tatuagem, faça essa pergunta: essa tatuagem vai honrar a Deus? Tá? É bom lembrar que existem muitas mensagens e muitas imagens que têm mensagens subliminares, que você entende porque você mandou fazer, mas quem está vendo está captando uma mensagem diferente e às vezes contrária daquilo que você sabe, daquilo que você pensa que está transmitindo. Segunda pergunta antes de fazer uma tatuagem: o processo é seguro? O local aonde você vai fazer essa tatuagem é seguro? Os equipamentos são todos esterilizados? Existem referências? Você não vai sofrer consequências, sequelas, depois de ter feito essa tatuagem, porque o processo não era seguro? Novamente, você vai ver nas redes sociais, nas mídias, você vai ver aí pessoas que sofreram consequências, né? Câncer de pele, foram contaminadas com outras doenças, né? E o processo pode ser irreversível. Então, evite método de tatuagens duvidosas, que podem causar infecções, né? Aí nesses casos aí, ó, Deus jamais poderá ser culpado por isso. A gente vê as pessoas na rua tirando sobrancelha, a gente vê as pessoas, aí você está numa fila, olha, existem 10 pessoas para fazer sobrancelha, aí você está na fila, o mesmo material que a pessoa está trabalhando ali, ela vai trabalhar na sua sobrancelha também. Aí existem aquelas pessoas que gastam um dinheirão na sobrancelha lá, aí depois vem aquela chuva, aí desbota tudo, olha. Aí vem arrependimento. Com a tatuagem é diferente. Da feita que você fizer a tatuagem, ela vai permanecer no seu corpo ali para a vida toda, meu. Se fizer uma tatuagem quando for criança, vai crescer, vai ficar velha e aquela tatuagem vai ficar ali. Existia uma geração aí de crianças que quando assistiam os desenhos do Popeye, aí aparecia muitas crianças na escola com aquela mesma tatuagem do Popeye. Aí eles queriam ser o Marujo, né, aquela âncora. Outros apareciam com um raio, né, do Brutus, querendo demonstrar que ele era, né, da onda, que ele era brabo, né? Aí depois cresceu, envelheceu e aquela tatuagem permaneceu ali e não mudou nada na vida dele. Então, é importante ver se o processo é seguro. Terceira pergunta que você pode fazer aí antes de mandar fazer uma tatuagem: vai ter consequências negativas na minha vida? Olha o que tem de pessoas que não alcançaram emprego, não alcançaram seus objetivos porque foram julgados por uma tatuagem, né? Então, pergunte se vai ter consequências negativas na sua vida. Em algumas situações, tatuagens podem ser motivo de exclusão social, né? Antigamente passava ali e via um homem com o braço cruzado, assim, com uma tatuagem, dizia, olha, aí os pais já puxavam as crianças para o lado,
Ele dizia assim: olha, cuidado, que aquele homem ali é mal encarado, né? Olha só aquela tatuagem no braço dele, olha na perna dele ali, bota um shortinho curtinho para mostrar a tatuagem nas coxas, né? Então, era discriminado. E muitas pessoas até perderam o emprego por causa disso, né? Então, o local onde a tatuagem será feita, ou o tipo da imagem, é importante também. Então, faça essas 3 perguntas antes de você mandar fazer uma tatuagem. Outra pergunta: vai ser um bom ou um mau testemunho fazer uma tatuagem? Agora entenda, existem pessoas que já vieram do mundo com essas tatuagens, né? E elas estão na igreja, pessoas que viveram no mundo do crime, pessoas que viveram em uma cadeia penitenciária, pessoas que viveram no mundo das drogas, né? Aí vieram, aceitaram Jesus e já vieram com essas tatuagens. E muitas das vezes, eles são discriminados dentro da igreja. Imagine aqui um pastor pregando, aí ele com uma tatuagem enorme aqui no pescoço, né? Que de repente é um dragão que está aqui no corpo dele, uma serpente que sai por aqui. Aí ele está pregando a palavra. Aí os irmãos, em vez de dar glória a Deus, estão julgando. Dizem: olha, esse pregador aí só quer ser. Olha só aí essa tatuagem no braço dele, olha. Olha aí, no pescoço dele tem uma serpente, sangue de Jesus. Aí começa as mandingas dentro da igreja. Crentes supersticiosos. Olha aí, mais um tema para nós. Existem crentes supersticiosos? Crentes que não passa debaixo de escada? Crentes que não podem ver gato preto? Crentes que não podem quebrar espelho, né? Então, olha só, essas pessoas são discriminadas, consequências, porque fizeram coisas que não pensaram antes. Então, vai ser um bom ou um mau testemunho? Aí vem o pastor, a pastora, né? Aí vem com uma tatuagem: olha aqui que eu fiz aqui, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bota né? É bom até que escreva certo, né? Porque tem gente que diz aí: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse "e" não existe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se fazer uma tatuagem e escrever errado, vai ser alvo de crítica. Quem conhece a Bíblia vai criticar. E que coloque Salmo 23. Se botar Salmo 91, mais crítica ainda. Então pense bem antes de fazer uma tatuagem, tá bom? Então, se passar a mensagem errada, não faça. Pode ter um significado para você, mas para outros não. A outra pergunta de se fazer antes de mandar fazer uma tatuagem: a minha consciência permite? Se a sua consciência não permitir, não faça. Dê uma olhada lá em Romanos, capítulo 14, versículo 22 e versículo 23. Tem pessoas que fazem as coisas e depois vão se olhar no espelho e vão dizer: meu Deus, será que eu estou em pecado? Não era para me ter feito isso. Aí a consciência vai perturbar dia e noite, dia e noite. Todas as vezes que a pessoa for tomar banho e olhar aquela tatuagem, a consciência vai perturbar. Todas as vezes que eu pintar o cabelo, vai olhar aquela tatuagem, a consciência vai dizer: eu não deveria ter feito isso. Então, antes de você mandar fazer uma tatuagem, pense bem. A moda, ela vai passar, mas a tatuagem, ela vai permanecer. Então, cuidado. Aí surge uma pergunta agora: quando é que fazer tatuagem se torna pecado? Nós já vimos aí o que é que Deus pensa, nós já vimos aí o que é que Deus quer, o que é que Ele deseja de nós. E quando é que fazer uma tatuagem se torna pecado? Vamos lá. Muitas coisas se tornam pecado por causa do que está por trás da motivação, né? Por que será que às vezes nós fazemos algumas coisas que de repente na nossa sã consciência nós não faríamos? Nós até nos espantamos, né? Olhamos: meu Deus, será que sou eu mesmo que fiz isso, que falei isso, né? Então muitas coisas se tornam pecado por causa do que está por trás da motivação. Um exemplo: a tatuagem em si poderá não ser ruim, mas a intenção, ela é mais importante, ela está mais acima, né? De repente o problema não foi você fazer essa tatuagem, mas qual foi a intenção? Então, uma pergunta:
o que nos levou a fazer a tatuagem. 3 motivos errados para fazer uma tatuagem. 3 motivos errados. Primeiro, rebeldia. Olha só, parece que é a primeira coisa, né? Hoje não, hoje nós já vemos muitas irmãs de cabelos curtos, chapinha, escova, né? Babyliss, luzes e muitas cores maravilhosas, né? Os cabelos chegam balançando, coisa maravilhosa. Mas na geração passada da igreja, era proibido a mulher cortar o cabelo, fazer tudo o que elas fazem hoje. Mas parece que quando elas se desviavam, ou quando elas queriam se rebelar contra o seu pastor, o seu líder, a primeira coisa que elas faziam era cortar o cabelo. Pronto. E olha, a irmã se desviou. Não, eu vi a irmã ali, o cabelo está curtinho, está bem aqui. Talvez nem fosse até aqui, né? Era um pouquinho mais, tirou 4 dedos só. A irmã já estava desviada. Por quê? Se rebelou. Não, eu vou fazer. Não pode jogar bola? Eu vou jogar bola. Não, não pode ir para a festa? Eu vou para a festa. Não pode beber? Eu vou beber. Rebeldia. Do que? Não pode fazer tatuagem? Eu vou fazer, eu quero ver se o pastor vai me impedir. Eu quero ver, né, se o líder lá da escola dominical vai me chamar a atenção. Então, olha só, por rebeldia. Não faça para irritar ou escandalizar outras pessoas. Se você é adulto, se você não é um adulto, não faça sem a aprovação dos seus pais. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Filhos, obedeçam os seus pais. É o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e tenha muitos anos de vida sobre a terra. Aí os filhos se rebelam, que agora eu já tenho 18 anos, agora eu já trabalho, né? Agora papai não manda mais em mim, mamãe não manda mais em mim, vou fazer aqui um dragão, vou fazer aqui o que eu quero fazer, uma tatuagem, um desenho que ele escolhe por rebeldia. Aí se torna pecado. Pecado por rebeldia. Segundo motivo errado para fazer uma tatuagem, para se exibir. A sua preocupação não deve ser conseguir atenção com seu aspecto. Olha lá 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. O frisar dos cabelos das mulheres, que não seja o seu exterior, mas o seu interior. Faz uma tatuagem, aí já não usa mais uma camisa normal, né? Já quer usar só um fiozinho aqui, né? Parece um punho de rede. Só um fiozinho, para as pessoas verem aqui os peitos musculosos, né? A divisão, saradão aqui na barriga e os músculos, a tatuagem no braço. Aí já não vem mais nem para a igreja, né? Não entra, mas fica lá fora esperando a esposa, ou então esperando o filho, ou um irmão, aí fica lá se exibindo, né? Se vem no carro, coloca o braço na porta do carro para as pessoas verem ali, para se exibir. Isso não vai revelar quem você é. Não vai. O que vai revelar o que você é o seu interior, meu amigo. Nesse aspecto aí, Deus não está preocupado com o seu exterior. Deus já começa a ficar preocupado com o seu interior, a intenção do seu coração. Se é um processo rebelde, se é um processo de exibição, uma autolatria, né? Vai para a academia, aí começa a malhar, vai para frente do espelho de academia e engana, meu. Quando a gente pensa que está mais magro, vai para a balança, está mais pesado ainda. Chega em casa, come, repõe as energias, aí depois volta para a academia de novo. Aí assim é um processo que vai e que vem. Então não faça uma tatuagem por rebeldia. Não faça uma tatuagem para se exibir. Isso aí vai ser pecado. E quando isso for pecado, você corre um sério risco de ir para o inferno. Porque o inferno é um lugar para pecadores não convertidos que não se arrependeram. Um terceiro motivo para não fazer a tatuagem por moda. Não, está na moda agora. Eu vi uma novela, aí lá na novela tem uma atriz lá, tem um ator lá, né? Ele usa um negócio aqui na testa, eu quero usar também. Aí pronto, aí que mais a gente vê as pessoas andando na rua porque está na moda aquela novela. É uma série que está passando na televisão agora que aí eu quero usar, que está na moda. Meu irmão, a moda
ela passa. É igual o carnaval. No tempo do carnaval, homem vira mulher, mulher vira homem, o negócio se mistura, aí depois o carnaval vai embora, aí fica só as consequências. Então não faça uma tatuagem por moda. As modas vão e vêm, uma tatuagem é para a vida toda. Nós falamos aqui. Dê uma olhada lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 4. Quando diz que a vaidade e tudo passa. Então nós precisamos analisar e nos responder. Amém? Então que até aqui, nesse ponto, você possa estar esclarecido. O que é pecado, o que não é, quando é e quando não é, se pode ou se não pode. Tá bom? Então não existe uma regra. Não existe uma regra. Existe um texto na Bíblia que nós já citamos aqui, de Levíticos, capítulo 19, versículo 28, que nos mostra que quando é que fazer uma tatuagem se torna pecado. E eu acrescento aqui, que é muito importante nós entendermos que nós, cristãos, fazemos parte de uma família, que é a igreja, o corpo de Cristo. E aí eu me pergunto, a minha igreja, que tem doutrinas, e que também tem os seus costumes e culturas, o lugar onde eu moro também tem uma cultura, ela me permite? A igreja aonde eu canto, aonde eu prego, aonde eu danço, aonde eu toco, aonde eu adoro a Deus, me permite? Então veja, a igreja tem o seu estatuto, ela tem a sua doutrina, que é a Bíblia. Ela tem um pastor, tem um líder. Pergunte para ele: pastor, eu posso fazer essa tatuagem? Eu gostaria de fazer essa tatuagem. O senhor me permite? Aí você vai receber a resposta dele. Porque você faz parte de um ciclo, aonde as pessoas estão lhe vendo, lhe acompanhando, lhe seguindo. Aí não demora muito, as pessoas vão estar querendo fazer. Porque o pastor fez, ou o pastor liberou, o líder fez, ou o líder liberou. Então cuidado, antes de tomar essa decisão, procure informações, e nós estamos dando para você aqui, analisar bem, antes de tomar essa decisão. E aí, uma pergunta aqui, que está dentro de que as pessoas têm nos falado: pastor, eu fiz uma tatuagem, o que é que eu faço agora? A tatuagem já está pronta. Se você fez uma tatuagem, mas se sente convicto que foi errado, peça perdão a Deus. A tatuagem não vai sair do seu corpo. Hoje existe aí tratamentos, né, processos que às vezes é doloroso e caro para remover uma tatuagem, mas se você não tem esse recurso, você fez a tatuagem, está arrependido, peça perdão a Deus. Deus perdoa todos que se arrependem. Está lá em 1 João capítulo 1 e o versículo 9. Confesse o seu pecado, ore a Deus, converse aí com seu líder, diga: olha, eu estou arrependido, eu não queria mais ter essa tatuagem, eu não posso remover, peça perdão a Deus. Agora, você não vai ficar isento das consequências. Você pode ser julgado por causa dessa tatuagem, você pode ser criticado, você não vai ser deixado de ser usado, você não vai ser, o Espírito Santo não vai deixar de te usar, Deus não vai deixar de te usar, Deus não vai deixar de ouvir a tua oração, porque você fez uma tatuagem, agora está arrependido, você pediu perdão a Deus. O crente pode te julgar, te condenar, mas se você se arrependeu, peça perdão de coração, e Deus vai te perdoar. Então olha só, a tatuagem, ela não vai desaparecer, mas Deus se preocupa mais com o seu coração quando estiver quebrantado, né? É diferente do rebelde que fez a tatuagem, está com o peito tufado ali, não, ninguém vai mudar minha cabeça. Mas Deus pode, Deus vai mudar, o Espírito Santo vai mudar. Então nesse momento aí de um coração quebrantado, Deus ele se preocupa com o seu interior, porque você se arrependeu. Se você tem possibilidade de fazer o tratamento, remover, faça, né?
ainda que isso não vá mudar, né? Então é um processo doloroso e caro. Então, se você se arrependeu de ter feito a tatuagem, não se preocupe, Deus, Ele já te perdoou, amém? Então veja, não tem problema nenhum você fazer uma tatuagem. O problema vai ser qual a intenção, qual foi o motivo que te levou a fazer essa tatuagem. Para afrontar alguém, para mostrar para as pessoas quem você é, aí você vai pecar. Ah, porque os meus amigos fizeram, eu vou fazer também, você vai pecar. Não, porque falaram que eu não posso, mas eu vou mostrar que eu posso, você vai pecar. Então, se for para pecar, e para fazer os outros pecarem também, porque se alguém pecar por sua culpa, você vai prestar conta dele, porque você está induzindo a pessoa a pecar. Então, cuidado, pense antes de fazer uma tatuagem, para que não seja pecado na sua vida e você não perca a sua salvação, amém? Então aqui encerra o tema da tatuagem. Eu espero que tenha esclarecido. Existe ainda muitas coisas, né? Você pode comentar aí para que, quem sabe, mais lá na frente a gente retome o assunto, né? E vá mergulhar mais aí para esclarecer se ainda ficou alguma dúvida. O segundo item dessa pode ou não pode são os brincos. Os brincos, eles estão paralelo aqui na tatuagem. Você já viu aí, talvez, pessoas usando num brinco na orelha aqui, aquele símbolo que agora está na moda, né? O símbolo da fé, né? Aquele F e o Ezinho lá. Aí tem camisa, tem boné, tem as máscaras agora, né? Inclusive eu tenho uma aqui, ó. A pessoa fez a máscara Jesus, né? Todo dia o inimigo vem tentar me derrubar, mas meu Jesus não deixa. Olha aí, bora comprar essa máscara aqui porque está na moda. E essa vai me proteger do coronavírus. Não vai proteger nada, irmão. Máscara não vai te proteger, te livrar do coronavírus. Pode evitar te ajudar, né? O álcool em gel, ele vai te ajudar, mas não vai te livrar. Isso não vai mudar. Ah, usar um brinco aqui, um cordão com símbolo da fé, pode vir o que vier. Não, isso aí não. Não, porque o apóstolo Paulo disse que eu tenho que estar com o escudo da fé. É o escudo da fé. Mas aquele escudo da fé lá, o desenho do escudo da fé, ele não é o que está falando na Bíblia, né? Ele ali é de um pastor, de uma igreja. Ah, eu vou usar porque está na moda. Ah, cuidado. Ah, eu vou botar um brinco aqui com o nome Jesus. Está na moda. Da cruz, está na moda. O castiçal, está na moda. Ah, eu sou músico, eu vou mandar fazer um brinco aqui com um saxofone, um violão, uma bateria, um trompete, né? Aí, vamos lá para frente. Aí você vai ver pessoas com brinco aí até dentro da igreja. O problema não está aí usar um brinco aqui, o problema está usar um brinco aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí enche de brinco aqui, até esse negocinho que tem bem aqui dentro do ouvido, fura ele e coloca um brinco também lá, né? Não tem mais nem espaço para que se passar numa porta de detector de metal, ele não entra. Então cuidado, tá? Então vamos lá falar um pouco sobre o brinco. O que é que a Bíblia diz sobre usar brincos? A Bíblia não condena o uso de brincos, não condena. O brinco na Bíblia é um adorno bastante normal, usado para enfeitar. Aparece quase sempre associado a outros adornos, como anel, colares e pendentes. Grandes realezas, né? Grandes mulheres de Deus, as judias, as hebreias, elas usavam, né? O próprio Abraão presenteou, né, a sua esposa, a mãe de Ismael, com um brinco, Sara com joias preciosas, adornos, né? Então não existe aí, a Bíblia não vai condenar, né? Pelo contrário, né? Aparece aí em diversas histórias da Bíblia, as mulheres com seus enfeites, né? Aí usar brinco é vaidade? A Bíblia diz que tudo é vaidade, mas usar brinco é vaidade? Não. Usar brinco não é vaidade se você usar com modéstia, né? Aí que tá. Ai, papai, eu quero furar minha orelha para colocar um brinco. Só uma pedrinha. Hoje é uma pedrinha, amanhã é uma rocha. É só uma argola, amanhã é um aro de bicicleta. Não dá nem para a pessoa
mexer a cabeça aqui, prende aqui no ombro. Então, quer usar um brinco? Usa com modéstia. Qual é a finalidade de você usar algo exorbitante, algo, né, que chama muita atenção? Então, o mais importante é a atitude com que você usa o brinco, a chamada beleza interior. Está lá em 1 Pedro 3, verso 3 a 6. Tá? Então, usar o brinco não tem problema nenhum e a Bíblia não vai te condenar por isso. Mas use o brinco com modéstia, né? Em Cristo temos a liberdade para escolher se vamos usar brincos. Não há regras rígidas e legalistas sobre o assunto. Você vai olhar lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20 e versículo 23. Veja que nós estamos aqui citando textos da Bíblia que vão lhe auxiliar a compreender e entender o que nós estamos aqui falando. Então, é importante lembrar que se você faz parte de uma igreja que possui uma cultura doutrinária que não permite, caso essa regra seja descumprida, essa ação se torna pecado de desobediência, podendo até haver penalidade. Você conhece igrejas que não permite usar brinco? Se você faz parte de uma igreja que não permite, então não use. Se você faz parte de uma igreja que não permite você furar a sua orelha, então não fure, para que você não sofra o pecado da desobediência. Igual como nós falamos da tatuagem. Se a sua cultura religiosa, sua cultura social não permite, então não faça, para que você não venha sofrer penalidades. Pastor, mas aí eu fui impedido de cantar na igreja porque eu fiz isso, aquilo que não deu, eu usei um brinco, aí não deixaram mais eu cantar lá. Procure saber se essa atitude é errada lá. Não, mas lá na igreja da minha amiga pode, lá pode, mas aqui não pode. Então você precisa levar em consideração se o lugar onde você está não é permitido ou é permitido. Para que você, um exemplo, entrar num banco, você chega lá e o guarda diz, olha, não pode usar celular, tem uma placa lá. Aí a pessoa vai, pega o celular e começa a usar dentro do banco. Existe uma norma lá, não pode usar celular. Então, pode haver penalidade? Pode haver penalidade. Então, é importante nós procurarmos conhecer as culturas, os costumes e as doutrinas dos lugares onde nós estamos. Aí surge aqui, a Bíblia condena o embelezamento. Aí, pastor, eu quero ir num salão de beleza, aí eu quero ir no shopping comprar joias. A Bíblia condena? Por que você usa brincos? Se é porque você acha brincos bonitos, não tem problema nenhum. Você foi numa loja, viu um brinco, você gostou, achou bonito e você comprou, não tem problema nenhum. Mas por que você está comprando esse brinco? Não, porque eu vi lá na igreja uma irmã com aquele brinco, eu até, senti uma inveja santa. Não existe inveja santa. Você obcecou, você desejou aquele, você quer um igual. Você não quer um parecido, você quer um igual, igualzinho, da mesma cor, do mesmo tamanho. Aí você criou um problema. Você gerou dentro de você aí um pecado, né? Um problema. Então, se é para glorificar a Deus, ainda melhor. Está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Tudo que nós tivermos que fazer é para glorificar a Deus. Às vezes vem um irmão dar um testemunho aqui, né? Vamos colocar aqui uma irmã dá um testemunho, aí as pessoas, as mulheres, nem prestam atenção no testemunho da irmã. Olha o brinco dessa irmã, olha o brinco, é um desse que eu quero, é o meu sonho, meu Deus do céu, que Deus traga esse sonho para a realidade. Então não é para glorificar a Deus. Você não está usando esse brinco para glorificar a Deus, você está usando porque você viu em alguém, você desejou. Então, analise o porquê que você usa um brinco. Se é porque você gosta, você se acha bonita, não tem problema nenhum. Você tem mais é que se achar bonita mesmo. Você tem mais é que parece que as mulheres, né, elas se embelezam para outras mulheres. Olha fulano, esse vestido está muito bonito. Olha, né? Não, se vista bem. Se embeleze o máximo que você puder para que você mesmo se ache bonita, né? A Bíblia não condena o embelezamento. O templo de Deus que somos nós, né? Lá no passado o templo ele era todo enfeitado.
E os nossos corações, os nossos corpos também têm que estar enfeitados, porque nós somos o templo de Deus e precisa estar sempre bem apresentado para Deus e não para os outros. Então, por isso, quando você se embelezar, se embeleze, olhe você no espelho e pergunte para Jesus se você está bonito. Senhor, isso aqui é para ti, ó. Não, esse cabelo aqui, impecável, é para glorificar a Deus. Olha, essas joias bonitas aqui, isso aqui é para Deus, eu quero me apresentar para Deus. Não é de qualquer forma, não. Por que quando nós vamos para um aniversário, a gente compra a melhor roupa, o melhor perfume, a melhor joia, o melhor sapato, e para ir para a casa de Deus, para se apresentar a Deus, a gente vai, não, a gente vai de qualquer coisa, pega uma sandália aí, pega essa roupa que está aí. Não, para Deus tem que ser o melhor. Então nós, que somos o templo do Espírito Santo, nós podemos fazer tudo o que nós pudermos fazer para glorificar a Deus. Olha só essa informação, as mulheres israelitas, elas sempre usavam brincos, e muitos outros enfeites, né? E adereços também, e isso era para glorificar a Deus. Elas usavam as melhores joias para ir ao templo, para ir à casa de Deus para adorar. Elas vinham com seus braços cheios de braceletes, e aí elas vinham balançando, cultuando a Deus, adorando a Deus. Tudo era para glorificar a Deus, né? Então é muito importante nós analisarmos isso. Então Deus faz uma comparação do seu relacionamento com Israel com um homem que dá joias à sua esposa. Olha lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 10 e versículo 13, né? Deus ele faz essa comparação aqui. Um homem apaixonado que dá presentes para sua esposa, para sua noiva, querendo ver ela adornada, vendo ela bem apresentada. Assim mesmo também somos nós, que devemos nos apresentar a Deus, né? Como pedras preciosas, coisas maravilhosas que venham chamar a atenção de Deus e não das pessoas, tá? Agora olha só essa pergunta: homens podem usar brinco? Olha aí, você que é homem aí que nos assiste, está usando um brinco? Aqui vem uma resposta para você, ó. Homem pode usar brinco? Resposta: nos tempos da Bíblia era normal homens usar brincos, e mulheres tinham pinças no nariz. Olha só, então isso aí não é novidade. Você vê aí uma mulher com pinça no nariz, um homem usando brinco. No passado os homens também usavam, nos tempos da Bíblia usavam. Isso depende muito da cultura em que você vive. Olha aí, agora uma porta se abriu. Na cultura que você vive, é normal os homens usarem brincos? Se é normal, não tem problema nenhum. Mas se na cultura que você vive, na igreja onde você está, no trabalho onde você está, não é permitido, não é normal, então você é um estranho. Não use, não venha contradizer ou não venha na contramão do lugar aonde você está. Então olha só, isso depende muito, tá? Devemos seguir o princípio da modéstia, mas a forma como definimos essa palavra modéstia varia de lugar para lugar. Em alguns lugares por aí, por exemplo, é normal, na hora do almoço, aquela garrafa de vinho, né? Vamos almoçar aqui, ó, tá aqui, todo mundo bebe o vinho. Aí lá vai eu lá, neste lugar aonde é permitido, mas eu não sou de lá, então eu não sou obrigado, não é verdade? Eu não sou, pastor, mas você não sabe, eu fui lá e todo mundo estava bebendo o vinho, todo mundo estava comendo, tá? Aí eu tive que ir junto. Não, você foi porque você quis, porque você não é dessa cultura. Onde você está é uma cultura diferente. Na igreja que você está, a doutrina é diferente, o costume é diferente. Então precisa se analisar essa modéstia. Então, se na sua cultura não é aceitável, ou tem uma má conotação, é melhor não fazer para não gerar escândalo. Romanos capítulo 14, versículo 16. Então aquele que não come, não julga aquele que come. Então aquele que não usa, não julga aquele que usa. E o que usa também não julga aquele que não usa. Então existe uma modéstia, existe aí uma consciência. Então se a sua cultura não tem problema com isso, a escolha é sua. Está lá em Romanos capítulo 14 e versículo 22. Se na sua cultura é permitido, não tem problema,
você faz se você quiser, você usa se você quiser, tá bom? Como se aplica essa cultura na igreja, na sua casa, no seu trabalho? Você permite que as pessoas entrem na sua casa com o sapato todo sujo, deite na cama com o sofá, sente no sofá com o sapato todo sujo? Você permite isso? Então como é que é? Não existe um controle, não existe aí uma cultura? Então da mesma forma na igreja, essa cultura também precisa ser respeitada. Lá no trabalho também essa cultura precisa ser respeitada. No local onde você vai, essas culturas precisam ser respeitadas. Então se você for a algum lugar e essa pessoa dizer, não, aqui pode, olha, aqui talvez pode para você, mas para mim não pode, porque a minha cultura não permite. Então é importante analisar isso aqui. E se o homem usar brinco é pecado? A Bíblia não diz que se o homem usar brinco é pecado, a Bíblia não diz. Então o brinco não é necessariamente um adorno feminino. Tanto homens como mulheres usavam brincos nos tempos da Bíblia. Cada homem pode seguir a sua consciência sobre o assunto, porém não se livre das consequências. Então se a Bíblia não fala nada que é pecado ou não usar um brinco, eu vou furar minha orelha, eu vou botar um brinco também. Não se isente das consequências. Não reclame se alguém lhe criticar, não reclame se alguém lhe julgar, não reclame se alguém não lhe envolver em alguma ação social por conta disso. Se isso vai trazer uma conotação errada, a escolha é sua. É você que vai definir se aquilo vai ser um pecado ou não, vai estar na sua consciência. Então, o brinco na orelha era um adorno muito popular nos tempos da Bíblia. Usar brinco era um sinal de beleza e alegria. Homens de muitos povos usavam brincos e na Bíblia indica que só as mulheres poderiam usar. Olha só, nada na Bíblia indica que só as mulheres poderiam usar. Porém, isto é uma cultura local. Não é que nós venhamos trazer essas culturas. O povo de Israel se perdeu porque trouxe as culturas do Egito. Israel se perdeu porque trouxe as culturas de outros lugares que eles passaram. Da mesma forma, a igreja não pode aceitar as culturas do mundo. Não é porque lá fora todo mundo faz, que aqui dentro você vai fazer também. Não é porque lá fora todo mundo usa, que você aqui dentro vai usar também. Respeite as culturas locais, respeite aquilo que está sendo pregado, que está sendo ministrado, ensinado. É bom para você? Então faça. Não é bom? Então não faça. A Bíblia diz que o sábio, ele vê o mal de longe e já se afasta. Então, no passado, no tempo dos hebreus, israelitas, era permitido, porque era uma cultura deles. Não é a nossa cultura. Então se não é a nossa cultura, então eu não devo fazer. Então eu vou escolher. Se eu quero contradizer a minha cultura, eu vou fazer. Mas se eu quero preservar, eu não vou fazer. Então olha só, na lei do Antigo Testamento, um escravo hebreu deveria ser libertado depois de 6 anos de trabalho. Mas se quisesse continuar sendo escravo, o seu senhor deveria furar a sua orelha contra a porta daquela casa. Este seria um símbolo que ele era escravo para a vida toda daquele lugar. Está lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 16 e 17. Então, veja só, no entanto, não existe, essa regra não significa que todo homem de orelha furada é um escravo. Então, naquela época, um escravo, o senhor comprava aquele homem como escravo, ele trabalhava por 6 anos. Depois de 6 anos, aquele senhor tinha que liberar ele, mas ele não queria ir embora. Então aquele senhor furava a orelha dele contra a porta daquela casa, e aquilo ali era um símbolo de que ele seria escravo por toda a vida naquele lugar. Então, meu, se nós fomos escravos lá no mundo, e agora nós vemos para o corpo de Cristo fazer parte do reino de Deus, mas queremos continuar sendo escravo daquele mundo, então nós vamos estar no lugar certo, porém nós seremos a pessoa errada, porque nós queremos permanecer na prática do pecado. Então, analise bem, para que você não venha fazer algo achando que está certo, e de repente está errado, e você passa a permanecer. Aí um irmão me perguntou assim: pastor, mas e aí, como é que fica uma pessoa que quando ela está lá no mundo de pecado, ela faz tudo que é errado, ela está fazendo lá porque ela é escravo do pecado, mas depois que você vem para cá e aceita
a Jesus como Salvador, você peca se você quiser, você que escolhe. Você já sabe que é errado, você já sabe que é pecado, então não faça. Porque a concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte. Então, na sua mente, no seu coração, você sonha, você deseja, aí depois você gera o pecado. Pronto, agora gerou o pecado e o pecado vai gerar a morte. Essa morte pode ser física e ela pode ser espiritual. Então, eu vou decidir se eu quero ser escravo ou não, tá? Se o homem usar brinco, é pecado? Homem pode usar brinco hoje? Então, aqui uma resposta. Isso depende da consciência de cada homem e do significado que usar o brinco tem em sua comunidade, igreja, trabalho e vida social, né? O que significa isso para você? Usar um brinco. Aí você faz parte da igreja. Como é lá na tua casa? O teu pai usava brinco? Os teus tios usavam brinco? Por que você quer fazer isso agora? Porque você quer copiar alguém, uma moda, alguma coisa? Então, a atitude que vai fazer você decidir isso aí é que vai fazer realizar se é um pecado ou não. Por exemplo, se onde você mora só os membros, né, daquela comunidade usam brinco, é melhor não usar. Se pergunte, vai causar muitos problemas em minha comunidade? Se não há problema, pode usar. Então cuidado, repetindo, se onde você mora só membros daquela comunidade usam brinco, é melhor não usar, porque é só eles lá. Então vamos traduzir aqui, se as pessoas do mundo usam, só eles usam, se para você usar você tem que fazer parte daquela facção, daquela quadrilha, daquela comunidade, então não use. Seja diferente e não esquisito, tá? Aí se pergunte, vai causar muitos problemas em minha comunidade? Se vai, então, né? Se não vai causar, então não tem problema nenhum. Mas se você tiver dúvidas sobre o assunto, ou a sua consciência não permitir, então não use. Romanos 14, 22, 23, o que nós falamos, se for para você fazer a sua consciência ficar lhe perturbando, lhe martelando, então é melhor não fazer. Peça sabedoria a Deus para fazer o que é melhor. Amém? Então aqui a gente encerra a questão dos brincos e das tatuagens. E os piercings? Será que eu posso usar piercings? Pessoas colocam piercings na orelha, nos lábios, na língua, né? Colocam entre os olhos, no nariz e diversas partes do corpo, né? Aí surge a pergunta, crente pode mandar fazer ou inserir aí um piercing? A Bíblia, voltamos a dizer, a Bíblia não tem regras claras sobre os piercings. Por isso é uma questão de consciência. Se você quer fazer um piercing, faça algumas perguntas primeiro. Assim como a tatuagem, assim como os brincos. Qual é a finalidade? Qual é a necessidade que tem? Então olha só, por que quero fazer? Primeira pergunta. A intenção é tão importante como o ato, né? Veja só que ela se aplica às três condições, tanto da tatuagem como do brinco e do piercing. A intenção, ela é tão importante quanto o ato. Não façam piercing por motivos errados, né? Como rebeldia, que nós já citamos. Deus se interessa pelo seu coração e também com a sua aparência. Está lá em 1 Samuel 16:7. Não quero que ele, né, não que ele não se importe com o seu exterior. Quando Deus mandou o profeta Samuel na casa para onde Davi morava, na casa de Jessé, quando veio todos os filhos, né, com um corpo de soldado, de guerreiro, Deus disse, não é nenhum desses. Aí mandaram chamar Davi. Aí Deus disse, esse, pode ungir, esse vai ser o rei. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, o coração. Então o que vai prevalecer aí é a intenção do porquê que eu estou mandando fazer esse piercing. Se ele é um ato de rebeldia, se ele é um ato de inveja, ou qual é a necessidade disso, tá? É aceitável em minha comunidade, na minha igreja? Será que é permitido isso? Será que eu vou ser limitado a algumas coisas por conta disso? Se não é permitido, então não é para usar. Alguns piercings são mais aceitos do que outras certas sociedades. Se onde você mora, o tipo de piercing que você quer fazer
está associada a coisas erradas, como seitas, é melhor não fazer para não dar mau testemunho. Romanos 14:16. Se o que você vai fazer vai trazer mau testemunho, então não faça. Tem ligações religiosas? Alguns piercings são feitos como parte de rituais de outras religiões. Esse tipo de piercing pode parecer inofensivo, mas é muito perigoso e ofende a Deus. Olha só, cuidado. Cuidado quando você for fazer. Muitas das vezes, e muitas delas, esses piercings, as pessoas que fazem essa aplicação aí, elas vêm de um segmento aí, sabe, satanista. E isso ofende a Deus. Então cuidado. Se tem ligações religiosas, né, ou se não é aceitável na sua comunidade, quais serão as consequências? Né? É um furo permanente no corpo. Então pense no futuro, dentro de 10, 20, 30 anos, né? Ainda vai ser bonito? Em algum lugar, é um lado que facilmente fica infectado, vai ser em algum lugar muito visível, que pode dificultar a procura de um emprego. Imagina aí, uma pessoa chegar para procurar um emprego com a orelha toda, né, toda cortada, furada. Pessoas colocam um alargador aqui na orelha, a orelha já fica com um buraco desse tamanho aqui, uma cratera. Aí a pessoa vai procurar um emprego, aí a pessoa não quer aceitar. Vai trazer consequências negativas para a sua vida, tá? Se a sua consciência não permite, então não faça. Então veja bem, tanto o piercing, o brinco, como a tatuagem, depende da sua escolha, da razão, o motivo que está levando você a fazer isso. Que você não caia no pecado da desobediência, da rebeldia, tá? Então o Novo Testamento não fala sobre piercing, mas o Antigo Testamento fala sobre 3 tipos de piercing. Olha aí, no Antigo Testamento fala sobre 3 tipos de piercing. Primeiro, para adorno. Como era isso? Onde as mulheres usavam brincos nas orelhas e pendentes nos narizes, para se embelezarem. Alguns homens também usavam brincos, dependendo da cultura. Está lá em Cânticos, capítulo 1 e versículo 10, né? Por ritual pagão, os povos vizinhos de Israel se cortavam. Você se lembra lá quando os profetas de Baal não obtiveram resposta de Baal, eles se cortaram, né, se retalharam. Era uma questão de um ritual pagão, né? Eles se cortavam e faziam furos no corpo por causa dos mortos e para adorar deuses falsos. Levíticos 19:28, o texto que nós já lemos aqui anteriormente, tá? E outros para serem escravos. De acordo com a lei de Moisés, todo escravo israelita deveria ser liberto depois de 6 anos, mas se o escravo quisesse, ele teria que ter a sua orelha furada, para que as pessoas pudessem saber que ele tinha um dono, que ele era um escravo. Então, em nossos dias, precisamos ter a consciência de que Cristo nos libertou, que nós não precisamos ser escravos, que nós não temos a necessidade de permanecer com a cultura e com as aparências mundanas. Como cristãos, precisamos fazer a diferença. E eu digo que ser crente diferente não é ser crente esquisito. Tem muito crente esquisito. Nós precisamos ser diferentes. Então nós já aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, e nós precisamos trazer para a nossa vida a consciência de que nós agora estamos livres. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Então eu e você podemos ser crentes diferentes em meio a uma sociedade corrupta e rebelde, que não se rende, que não reconhece, mas haverá o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, meu irmão, eu e você já estamos livres. Não precisamos viver mais as práticas mundanas, ainda que nós venhamos trazer no nosso corpo sequelas, consequências dos nossos pecados, mas a nossa alma está lavada no sangue do Cordeiro e o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, o texto para tudo isso que nós falamos está em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então, você pode fazer uma tatuagem? Pode, mas não convém. Você pode usar um brinco aí
longe da modéstia? Pode, mas não convém. Você pode usar um pince e furar aqui no umbigo, onde você quiser, pode, mas não convém. Então por que eu tenho que voltar ao Egito? Por que eu tenho que voltar ao mundo? Arrepende-se, olha para onde caíste e volta a praticar as primeiras obras, o primeiro amor. Então que esse tema de hoje, ele possa ser uma porta para que a gente possa mergulhar aí em grandes conhecimentos e saber. Então eu espero que esse tema, tudo que foi tratado aqui, tenha sido esclarecedor para você, que você possa analisar antes de tomar decisões na sua vida e buscar sabedoria em Deus, para não ser tomado como um pecado de rebeldia, de desobediência. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Deixa o seu comentário aí, compartilha esse tema para que possa chegar a muitas pessoas, e nós estamos à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas diante da palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar junto com você nessa noite. Pai querido e eterno, obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui na tua casa, na tua presença. Pai, que tudo isso que foi falado, que foi ministrado aqui, sirva, Senhor, como um caminho, uma direção para buscarmos o entendimento, Senhor, daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos. E se alguma dessas, Senhor, nós temos caído, temos fraquejado, Senhor, nos levanta, perdoa os nossos pecados e faz-nos, Senhor, crescer cada vez mais no conhecimento, que nós venhamos, Senhor, esquecer as práticas do Egito, do mundo, e venhamos ser, Senhor, valorosos, que o Senhor possa olhar e ver o nosso interior, a nossa beleza interior, que tudo, Senhor, seja para a honra, para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração que nós fazemos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Tenha uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono reparador, em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre, amém e amém.